Boa noite. Lembra que a promessa da vitória é para aqueles que perseverarem até o fim, tá? Então, por favor, perseverem até o fim aqui comigo. Enquanto nós vamos continuar estudando como convém andar na casa de Deus. Se vocês lembram, na última aula, dentro do governo supralocal, a gente viu três modelos. Erastiano, onde quem tem a última palavra é o Estado. Episcopal, onde quem tem a última palavra é uma pessoa, é o arcebispo, é o bispo primaz, é o papa. E o modelo presbiteriano, onde quem tem a última palavra é um conselho. Pode ser o conselho local da igreja, pode ser o conselho presbiteral, que é sobre várias igrejas, os sínodos, o Supremo Concílio. Depois nós vimos o governo local, que tem dois modelos basicamente. Tem mais, mas esses são os dois principais que a gente vê por aí. O modelo pastoral, onde basicamente é a monarquia de um pastor ou de vários pastores sobre a igreja. Só que não tem interferência externa. E o modelo congregacional, onde a última palavra é da congregação. Eu lembro que eu falei para vocês sobre um congregacionalismo equilibrado, onde existe uma dança, né, entre a liderança pastoral e o governo, a última palavra ser da igreja. O que eu quero fazer com vocês hoje eu só dei um panorama ontem, eu quero agora mergulhar no texto bíblico. Vamos estudar o texto bíblico, vamos ver o que a Bíblia fala. A gente vai ler Bíblia e Bíblia hoje, vamos ver vários versículos, para entender de fato qual modelo bíblico mais se aproxima, enfim, então, da Bíblia. Mas eu trouxe esse cara de peso aí, o James Bannerman, para argumentar do lado presbiteriano. Eu lembro que na primeira aula eu li essa citação dele, e ele fala o seguinte: não é possível haver um assunto mais importante ou em cuja definição estejam envolvidos princípios mais fundamentais do que com respeito à verdadeira natureza da igreja cristã, conforme está descrito nas Escrituras. E se tivermos sido bem-sucedidos na descoberta do sentido dessa palavra, de acordo com o uso do Novo Testamento, fizemos grande progresso no preparo do caminho para nossos debates futuros. Muito do que se é debatido entre presbiteriano e congregacional, e a gente vai ficar principalmente nesses dois grupos hoje, tem a ver com a definição do que é eclésia, o que é igreja. E qual que é, então, o uso do termo eclésia no Novo Testamento. O que é eclésia? De forma geral, bem genérica, eclésia simplesmente significa uma assembleia ou congregação. Ela pode ser religiosa ou secular. Algumas pessoas ainda defendem o uso de que eclésia vem daqueles chamados para fora. Mas parece que, apesar desse ser o sentido etimológico da palavra, esse foi um uso que foi logo deixado de lado para simplesmente se referir a uma congregação, a uma assembleia. Mas, se a gente for ver a palavra, o que o Novo Testamento fala sobre a igreja, várias vezes nós vamos ver a ideia de que a igreja é chamada por Deus. Mas, de forma geral, então, eclésia significa uma assembleia, uma congregação. Em Atos 19:32, nós vemos uma assembleia secular. Paulo está falando, e quando Paulo fala vai gerar disputa. Então a gente lê: uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a eclésia, a igreja, a assembleia, caíram em confusão. E na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Em Atos 7:38, a gente vê o termo eclésia, ou igreja, se falando da congregação no Antigo Testamento. É Estevão falando, contando o que se passou, ele diz o seguinte: é este Moisés quem esteve na congregação, eclésia, igreja, no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir. Só que quando você vai ler sua Bíblia, você vai ler de fato aí assembleia e congregação, você não vai ler igreja. Os tradutores, normalmente, eles tentam manter o termo igreja, para quando está usando o termo eclésia no sentido técnico, no sentido da igreja, a assembleia, a congregação cristã. Então, não vou entrar aqui no debate de quando começou a igreja, se a igreja está no Antigo Testamento, isso vocês podem ver em hermenêutica e em outras matérias, mas nós vamos focar, então, como é o uso dessa palavra eclésia no Novo Testamento. John Hamilton, no livro Biblical Foundation to Baptist Churches, ele vai falar que aparecem 114 vezes o termo eclésia. É bastante.
2 vezes se refere à congregação do Antigo Testamento, eu li uma para vocês. 3 vezes é uma assembleia secular, eu também li uma para vocês. E agora aqui vem o destaque dos batistas, né? 90 vezes fala sobre a igreja local. Contra 13 sobre a igreja universal, contra 6 de uma igreja no sentido genérico. A eclesiologia batista, ela se foca, por motivos óbvios, na igreja local. Então, o que ela vai querer passar é que, como congregacional, a vida comunitária se dá na igreja local. Apesar da Bíblia falar da igreja universal, ela fala muito mais, os mandamentos são muito mais relacionados ao viver diário, à vida local. Carson, ultimamente, ele tem falado que algumas vezes a gente pensa na igreja local como um pedacinho da igreja universal. Então a gente pensa na igreja universal como todos os crentes de todos os tempos, e a igreja local como um pedacinho dessa igreja universal. Mas uma ideia melhor seria pensar a igreja local como uma comunidade escatológica da igreja universal. No sentido que, por exemplo, como eu falei anteriormente, Paulo, ele reveza entre corpo de Cristo universal e corpo de Cristo local, igreja local, em Coríntios, toda hora. Como se não tivesse uma grande diferenciação. É porque, de fato, tem a diferenciação, mas, de fato, onde que acontece a igreja universal? Onde que o amor de Deus pela igreja universal é mostrado? Na igreja local. Onde que a santidade de Deus, que é para ser refletida na igreja universal, é mostrada? Na igreja local. A vida da igreja universal acontece nas congregações locais. Mas, quando a gente fala de igreja local, existem 40 usos dela no singular, normalmente se referindo a uma cidade, ou uma igreja que se reunia na casa de alguém. Há 36 citações no plural, principalmente em regiões, região da Ásia, região da Galácia, é usado igrejas no plural. Isso vai ser importante no seguir a discussão, então guarda isso. Mas 14 vezes fala de todos os cristãos em uma cidade, que aparentemente se encontravam e agiam juntos. E aqui é importante, que a gente vai discutir mais tarde, sobre a questão da igreja em Jerusalém. A Bíblia fala da igreja de Jerusalém como uma. E a grande pergunta que vem é como 5.000 pessoas se reúnem, 5.000 homens. Você multiplica por 2, você coloca umas crianças aí no meio, como 15.000 pessoas se reúnem em um lugar? Era uma igreja? Eram várias congregações? A gente vai estudar isso a seguir. Mas e um presbiteriano? Eu peguei do Batista mais as informações numéricas gerais, e aqui do presbiteriano eu vou pegar as definições, as 5 definições que ele dá do termo eclésia. E você vai ver como isso é a base para diferenciar entre o sistema presbiteriano e o sistema congregacional. A primeira forma que ele já nota, ele já começa com a igreja universal, que é o corpo todo dos fiéis, quer estejam no céu, quer na terra, que já estão ou que serão unidos a Cristo como seu Salvador. Nós vemos esse uso, e esse uso os batistas concordam, alguns, mas a gente chega lá. Em Mateus 16, 18, Cristo disse: edificarei a minha igreja. Ele não estava falando só de uma igreja local. Não é só a igreja de Jerusalém. Ele está falando de toda a igreja. Toda a congregação dele. E é por isso que quando a gente está falando igreja, às vezes a gente está tão acostumado com o termo técnico, que é bom a gente pensar em congregação, assembleia, um amontoado de gente em um lugar. Quando Cristo diz edificarei a minha igreja, ele está mais ou menos dizendo edificarei o meu povo. O povo messiânico. Em Efésios 5, 25 a 27, a gente lê que Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Cristo amou uma igreja local só e amou Jerusalém e Corinto não, porque Corinto era muito desviada? Não. Cristo amou a igreja toda. Então, esse é o uso no sentido universal. E aqui a gente precisa tentar uma coisa que leva a grandes discussões sobre eclesiologia. A igreja universal é invisível. Nós lemos em Hebreus 12, 23 o seguinte: mas tende chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, o autor de Hebreus está falando
para os seus leitores. A Jerusalém celestial e as incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia e igreja dos primogênitos, arrolado nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e ao Espírito dos justos aperfeiçoados. Você consegue sentir aqui o gosto de universal? Não está falando de uma igreja local, ele está falando que aqueles cristãos, aqueles santos, se achegaram à igreja universal de Deus. Tira o reino. Qual que é a questão? Quando a gente começa a falar sobre igreja universal, existe o perigo de começar a falar que a igreja é sempre visível. Qual que é a diferença de visível e invisível? Eu já falei de forma rápida, mas invisível é como Deus vê e visível é como nós vemos. Mas visível traz a implicação de organização também. Para algumas pessoas vão entender que a igreja visível tem que ser organizada. Então, se a igreja universal é visível, a igreja universal tem que ser organizada. Ou, vamos colocar a igreja católica, né? Qual que era o ponto? Quando a gente volta na patrística, existe uma igreja só e ela é católica. É uma igreja só espalhada por todo o mundo. Só que essa igreja começou a cada vez mais enfatizar que ela é visível. E quando começou a surgir as heresias, o que começou? Em vez de começar a argumentar contra as heresias de forma bíblica, com o tempo começou a se argumentar com forma hierárquica, governamental. A verdadeira, naquela época argumentava-se, a verdadeira pregação, a doutrina pura é falada pelos bispos católicos. Ou seja, se você não está dentro da igreja visível católica, você está pregando heresia. Com o tempo isso foi destacando os bispos, com o tempo surgiu o bispo em Roma, que começou a ter primazia sobre os outros. Com o tempo você chegou no quê? No Papa. Com a ideia de que a igreja católica tem que ser visível. Como eu disse, quando se nega a existência da igreja invisível ou diminui sua importância, normalmente se buscará uma sucessão aos tempos apostólicos. A gente pensa que Jesus disse, a gente sabe que Jesus disse que os portões do inferno não prevalecerão sobre a igreja. E lembra que portões do inferno, a melhor interpretação, em meu entendimento, é a morte. Não é o inferno no sentido de Satanás e seus demônios. Porque sempre quando você usa inferno, a gente está falando do julgamento de Deus. O que Cristo está passando é que a morte não vai engolir a igreja. Tanto, daí vem, nessa vida ou na outra? Nós sabemos que com certeza na outra, a morte não vai engolir a igreja. Mas por muito tempo creu-se que sempre existiria uma igreja visível no mundo, que o testemunho de Cristo nunca cessaria. Eu não quero entrar no debate se cessa ou não, mas o que isso significa? Que se existe uma igreja só, e ela é visível, se a sua igreja é verdadeira, ela tem que ter uma conexão com a igreja que começou em Atos. Ou seja, se a igreja universal é visível, e se Cristo prometeu que não vai acabar a igreja, você é obrigado a traçar uma sucessão apostólica. E é isso que a gente vai ver aonde? Na igreja católica, como eu falei. Mas não só na igreja católica, tem na ortodoxa também, mas um caso curioso. No meio batista. Não no meio batista que provém da reforma. No meio batista que acha que vem de João Batista. Que é o conhecido como landmarquismo batista. Olha os pontos que eles defendem. A igreja é uma congregação local e visível, não existindo, portanto, igreja universal ou igreja invisível. O batismo só é válido quando realizado por uma igreja batista local corretamente constituída. A ceia do Senhor é uma ceia restrita, somente devendo ser ministrada para membros da igreja local. As epístolas de Paulo foram e são destinadas exclusivamente a igrejas locais. Aqui, uma linhagem batista histórica pode ser traçada desde os tempos de João o Batista. Os batistas landmarquistas não são protestantes e não aceitam ordenanças de igrejas evangélicas. Eles traçam a linha deles não conforme um batista reformado vai trazer. Um batista reformado vai trazer a linha deles até a época dos puritanos, onde surgiu tanto os congregacionais, como os presbiterianos, como os batistas.
nesse entendimento, nesse landmarkismo é uma palavra, obviamente, aportuguesada, mas significa fronteiras. Então, eles querem marcar as fronteiras da igreja verdadeira. Essa denominação batista, o que ela vai fazer? Ela vai traçar a linhagem dela passando pelos anabatistas, e que daí que você tem confusão de onde surgiu os batistas, se é dos anabatistas ou se é do movimento puritano. Depois vai traçar até os montanistas, um ótimo grupo que você está associado, só que não. Até então João Batista. Então qual é a questão? Novamente, quando você perde a ideia que a igreja universal é invisível, você vai tentar trazer uma cerca na igreja visível, na igreja local, porque você não entende que Deus tem seus eleitos fora da igreja local. Se você não compreende que é a igreja universal, você vai achar que só existe convertidos verdadeiros dentro da igreja. E apesar de eu ter falado que, de fato, quem ama Cristo ama o povo de Cristo, isso é verdade, não significa necessariamente que todo cristão do mundo está dentro de uma igreja local. Ele deve estar? Com certeza. Ele pode estar? Pode ser que sim, pode ser que não exista uma igreja local lá. Mas a salvação, nós queremos pela fé e não pela membresia. Bom, o segundo uso que Bannerman fala é o grupo todo, em todas as partes do mundo, daqueles que professam visivelmente a fé em Cristo. E os textos bíblicos que ele vai usar são os seguintes. Atos 2:47. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A noção aqui é acrescentar o quê? Acrescentar a lista de membresias da igreja visível. Ele entendia aqui a igreja visível, eu entendo a igreja de Jerusalém. 1 Coríntios 12:28, ele diz: a um estabeleceu Deus na igreja. Qual igreja? A universal? No sentido, tem apóstolo no céu? Tem profeta no céu? Tem profeta salvo que foi para o céu, mas ele não continua a ser um profeta no céu. A uns Deus estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Onde que Deus estabeleceu isso? Deus estabeleceu em uma igreja local só, ou Deus estabeleceu em toda a cristandade? Esse é o ponto do Bannerman. Em Atos 9:31, e esse texto é um texto que foge totalmente do padrão, lembra quando eu disse que quando você tem no plural, você tem uma região, por exemplo, Judéia, Galiléia e Samaria são regiões, não são cidades. Só que nesse texto, em Atos 9:31, diz: a igreja, no singular, na verdade tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em números. E o texto que ele usa, e muitos usam, é a ideia de reino dos céus. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie e assim vai. Qual é a questão? Se você ler a confissão de 1689, Confissão Batista Reformada de 1689, lá ele vai afirmar que existe uma igreja visível, que é composta de todos os santos, dos quais devem ser compostas todas as congregações locais. Só que com o tempo, a implicação que os presbiterianos tiram disso, como eu disse, é que se existe uma igreja visível, composta de todos os crentes, também deve existir uma organização visível sobre todos os crentes. Que daí você tem, então, os governos supra-locais. No meu entendimento, eu creio que em Atos 9:31 não dá margem para um sistema de governo acima da igreja local. O que eu entendo? Se você ler Atos 8 e 9, o que está acontecendo? Paulo está perseguindo os cristãos. E está perseguindo os cristãos da onde? Jerusalém. Está entrando em casa em Jerusalém. E o que começa a acontecer? O pessoal se dispersa e diz que só os apóstolos ficaram. Pode ser toda a igreja, mas mais provável todos os outros ministros. Mas, com certeza, membros também devem ter fugido. Então, quando, para mim, o autor Lucas escreve que a igreja tinha paz, ele está pensando de uma forma geral. A igreja de uma forma geral. Não a igreja num sentido visível, hierárquico, estruturado. E aqui tem muita confusão, e o modelo presbiteriano normalmente faz o que, no meu entender, é uma confusão, é confundir o reino dos céus, o reino de Deus,
com a igreja. E isso pode trazer implicações terríveis, principalmente no que a gente vai ver amanhã sobre membresia e disciplina. Qual que é a questão? O reino de Deus é a monarquia de Deus, o governo de Deus sobre todos os homens no seu interior. Nessa concepção, o reino de Deus começa a ser algo visível. Tanto que quando você pensa nas igrejas na época da Reforma, principalmente que a gente tinha estados, nações totalmente convertidas, começa a se entender que o reino de Deus então era aquela nação. Começa a se entender o reino de Deus como algo físico. Só que eu entendo que o reino de Deus é um termo mais abrangente, e aí Carson me suporta aqui, do que... Não, eu copio o Carson, na verdade. Que o reino de Deus é um termo mais abrangente do que a igreja local, do que a igreja visível. Porque o reino de Deus abrange mais do que uma constituição organizada. Ok? Terceiro uso, e esse daqui o Batista obviamente vai concordar, é o grupo de crente em qualquer local específico que se reúne em adoração a Deus. Atos 14, 23. E promovemos em cada igreja a eleição de presbíteros. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Romanos 16, 5. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. 1 Coríntios 11, 18. Quando vos reunis na igreja. Então, percebe a ideia de assembleia, de reunião. E os batistas, como eu disse, vão focar muito isso. Se você perguntar para o batista o que é uma igreja são cristãos reunidos. Aqui, a gente perde muitas vezes, hoje se perde muito essa noção, a gente começa a pensar em igreja de formas cada vez menos locais e mais universais. A quarta forma que ele define igreja é o grupo de congregações associadas sobre um governo comum. E aqui, obviamente, vai começar então a disputa. O que ele vai falar? E aqui é o argumento que você vai ouvir várias e várias vezes, a igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém era tão grande, com tantos convertidos, e tinham tantos ministros, tinha os apóstolos, você tinha profetas, você tinha outros presbíteros, como Atos 15 vai falar, que obviamente não dá para se reunir todo mundo junto. Então, obviamente, eles se reuniam em casas, como Atos 2 fala, eles se reuniam de casa em casa, e cada casa se tornava uma congregação local, mas mesmo assim, todas as congregações locais estavam sobre uma igreja só. Então, perceba que o uso que ele faz é, a igreja pode ser múltiplas congregações debaixo. Atos 21, 20 vai dar suporte para isso, essa ideia de muitas pessoas. Porque Atos 21, 20, Tiago fala para Paulo, ouvindo-os, deram eles glória a Deus e lhe disseram, bem, vês, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram. Parece razoável. Parece bem razoável você crer que dezenas de milhares de pessoas não se reuniam juntas. E essa ideia tem dado margem a uma eclesiologia nova, que está sendo chamada nos Estados Unidos de multi-site, ou múltiplas congregações. Algumas pessoas têm adotado esse sistema, Piper, Matt Chandler, Mars Hill, do Mark Driscoll também estava nesse sistema, eu acho que não está mais, e vários outros. Qual que é a noção? A noção é a seguinte, normalmente você tem uma igreja mãe, que começa a plantar igrejas filhas, só que de vez em cortar o cordão umbilical, eles mantêm uma conexão de liderança com essa igreja, com essa congregação. No nosso sentido, batista seria normalmente uma congregação que está sendo plantada ainda até que ela tenha a perna própria, para a gente tornar uma igreja e caminhar por si só. Só que o que acontece? Esse cordão umbilical não é cortado. Normalmente nessas igrejas, você tem um pregador só. E o sermão do domingo é passado num telão nas outras congregações. Eu sei que para nós aqui do Brasil isso parece totalmente loucura, mas isso começou a ficar muito famoso nos Estados Unidos e alguns lugares aqui no Brasil estavam tentando implementar. Qual que é a ideia? É um pouco da ideia que a gente vê no sistema episcopal e presbiteriano. A ideia é uma só voz vai trazer uma visão geral para todas as igrejas e assim um norte. Só que quem está aderindo a esse modelo são batistas. É o que é o mais estranho. Não, Tim Keller também aderiu. Então tem presbiteriano também que
está nesse modelo. Mas, para mim, essa é a nova forma de batistas serem presbiterianos, ainda querendo ser chamados batistas. Ou seja, é você ter múltiplas congregações sob o nome de uma igreja só. Bom, como que o Hammett vai contra-argumentar contra isso? O primeiro ponto, mais leve, que ele vai fazer, é que os cristãos em qualquer cidade eram normalmente uma minoria. Isso é verdade. Logicamente que em Jerusalém não era uma minoria tão pequena. Mas normalmente a gente vê igrejas se reunir em casa. Uma casa daria para reunir quantos? 50, 100 pessoas, provavelmente nos pátios superiores que eles tinham. Mas tem argumentos melhores. E o argumento mais claro é que o texto bíblico fala que essas igrejas, que a gente vai falar que não se reuniam, de fato se reúnem. Por exemplo, Corinto. Um dos argumentos é que Corinto era tão grande que você tinha várias congregações sob o nome de uma igreja só. Mas 1 Coríntios 11, 18 vai dizer o quê? Quando vos reunis na igreja. Ele está falando sobre ceia. A igreja de Colosso, Colossenses 4, 16. E uma vez lida essa epístola perante vós. Ou seja, a noção é que todo mundo está no mesmo lugar, ele está lendo a epístola para todos. Mas vamos para o caso principal. Jerusalém. A gente sabe quantas pessoas se converteram na primeira pregação de Pedro? 3.000 homens, certo? O que já fala em Atos 2, logo depois disso? E perseverando unânimes todos os dias no templo. Todos os crentes perseveraram unânimes todos os dias no templo. Mas o tempo passou, outros se converteram. O que aconteceu? Bom, Jerusalém, Atos 5,12 diz que costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Percebe quantas pessoas? Todos. Como? Parece improvável? Não sei. O texto bíblico fala todos. Eu vou crer que é todos que estavam se reunindo no pórtico de Salomão. Jerusalém 15, 4 e 22, que a gente vai estudar mais depois, fala, tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros. Foram recebidos por todos. Então, parecer bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja. Toda a igreja de Jerusalém estava envolvida no evento. Toda a igreja de Jerusalém estava reunida para decidir a questão. Então, eu entendo que não é verdade essa noção de que existe uma igreja com várias congregações debaixo. E para pensar, qual que é o sistema presbiteriano? É a ideia que de cada igreja tem o seu conselho, mas sobre cada conselho existe o quê? Um presbitério. Encaixa perfeitamente uma liderança com várias congregações embaixo. E daí você chama essa liderança de igreja, o que para um batista é pior ainda, você chamar líderes de igreja. Ok, o quinto uso que ele faz é o grupo de crentes representados por seus oficiais e ministros. Eu disse ontem, e vou passar aqui de novo, Mateus 18, 15, 17, Jesus está falando sobre como tratar irmãos que caem em pecado. O que ele fala? Primeiro, se o teu irmão pecar contra ti, você vai e trata sozinho com ele. Se ele não te ouvir, você vai e trata com mais 2. Se ele não ouvir 2, vai e leva a igreja. E se não ouvir a igreja, considera como gentil e publicano. Qual que é a grande questão? O Bannerman vai entender que aqui você não tem, a igreja não é a congregação, não é todos. O sentido aqui de igreja são os ministros. Vê o que ele fala. Nessa ordem, o nosso Senhor refere-se ao tribunal da sinagoga, conhecido e estabelecido entre os judeus, que era composto dos seus anciãos e sacerdotes, para decidir esse tipo de disciplina. E com a expressão a igreja, os judeus que o ouviram deveriam entender os governantes autorizados, distinto daqueles que eram governados, que seriam as pessoas que haveriam de tomar a decisão nesse tipo de controvérsia. Uma consideração imparcial desse texto, batistas, vocês são todos parciais, em seu contexto, parece que justifica a afirmação de que a palavra igreja, nas Escrituras, dentre outros significados, é empregada para designar os governantes ou ministros da Associação dos Cristãos. E aqui ele vai dar a justificativa dele.
Como a igreja cristã não existia no momento em que Nosso Senhor falou dessa maneira, é forçoso que ele estivesse referindo-se na expressão que usou a alguma forma de procedimento eclesiástico já conhecido dos discípulos, se eles estavam falando de modo inteligível para ele. É totalmente indubitável que ele se referiu com a expressão diz-o à igreja, a sinagoga judaica. O que ele está falando? Os discípulos, os apóstolos, eles não tinham noção do que era a igreja, porque a igreja não existia. Se eles não tinham noção do que era a igreja, o que eles tinham noção? Do que era uma sinagoga. Se eles tinham noção da sinagoga, quando Jesus falou igreja sobre disciplina, o que eles pensaram? Na sinagoga, e como acontecia de forma, os ministros que faziam a disciplina. Ou seja, igreja aqui são os ministros. Mas, logicamente, a gente vai contra-argumentar contra isso. Um batista vai dizer que não. Primeiro que eclésia não era um termo tão desconhecido assim. Eclésia é um termo que é usado amplamente para traduzir um termo em hebraico na Septuaginta. Então eles liam eclésia múltiplas vezes. Os autores bíblicos escolheram o termo de propósito, tirando Tiago, que usou o termo sinagoga, sinagogué, todos usaram eclésia para se referir à igreja. Então eles conheciam muito bem o termo. Ou seja, e se a gente pensar em Mateus 16, quando Jesus disse, edificarei a minha igreja, quer dizer que aí também edificarei os meus ministros? A gente está pensando numa carta que é 16, 17, 18. Mudar o sentido assim, de um termo tão específico e tão crucial em Mateus, que aparece tão poucas vezes, mas de forma tão pesada, me parece improvável. Além disso, quando a gente estuda o processo disciplinar, qual que é o caminho do processo disciplinar? Alguns, todos. Então, o processo disciplinar, para mim, parece, de fato, falar sozinho, falar com mais alguns, e depois leva a igreja, a congregação inteira. Ok. Nós vimos agora o uso da palavra eclésia e vimos a diferença que ele estudar. Resumindo, para consolidar o assunto. Quando a gente usa o termo igreja, o presbiteriano vai ter dois sentidos a mais que um batista. Os dois sentidos a mais são a igreja no sentido de uma igreja com várias congregações abaixo, e essa igreja governa todas as congregações de baixo. E o segundo sentido é a igreja no sentido de seus ministros, de seus representantes. Ok? Agora a gente vai ver outra questão. Governo em questões de doutrina. Nós vamos mergulhar no texto bíblico e perguntar, quem tem a palavra final? Quem que a Bíblia responsabiliza por doutrina? Vamos lá. Os batistas vão falar que existe a competência da congregação local. A congregação local é competente para decidir questões de doutrina. Já o presbiteriano vai enfocar a autoridade presbiteral. O conselho, uma reunião, um colegiado de presbíteros tem a competência, a autoridade para decidir questões de doutrina. Qual que vai ser o argumento batista? Bom, vamos ler Gálatas 1. Paulo a quem? As igrejas da Galácia. O que Paulo vai falar? Admira-me que estejais passando tão depressa naquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Gálatas 4. Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim para que o vosso zelo seja em favor deles. Vamos pegar esses dois textos juntos. O que estava acontecendo nas igrejas da Galácia? Vários líderes, vários pregadores, vários supostos ministros estavam pregando heresias e estavam tentando afastar os membros das igrejas de Paulo para levar para eles. E se você percebe nas cartas de Paulo, se você lê as cartas de Paulo, Paulo não teve um apostolado muito fácil, não foi mil maravilhas para Paulo. Paulo lutou constantemente contra as pessoas que queriam tirar a autoridade apostólica dele, principalmente porque ele não era um dos 12. Mas o que Paulo faz? Então, existem pregadores, líderes que estão tentando afastar vocês do evangelho de mim. Eu vou falar para quem? Para os presbíteros? Não. Ele fala para igrejas inteiras, as comunidades, a congregação inteira é responsável para perceber que eles estão se desviando do evangelho e são responsáveis para agir de acordo.
Outro texto bíblico sobre isso, e eu já citei aqui, mas vamos expor mais detalhadamente, é 2 João. Uma das interpretações, 2 João, é que essa senhora eleita e aos seus filhos representa a igreja e os seus membros. Principalmente porque não há nenhum nome dado à senhora eleita. Ela é simplesmente chamada de senhora eleita de uma forma genérica. Mas sem entrar nos detalhes de outras interpretações desse texto, veja o que ele fala. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Ou seja, muitos enganadores pregavam heresias. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberes completo galardão. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Qual que é a situação? João está alertando uma outra igreja, tanto que ele vai falar a sua irmã, no final da carta, uma igreja irmã. João vai alertar uma outra igreja e seus membros, que têm enganadores saindo no mundo, e o que eles devem fazer? Não receber. Quem João põe a carga doutrinária, a carga de zelar sobre os membros da igreja como um todo. Mas, por outro lado, o presbiteriano vai olhar para Atos 20, 28 e 31, que é Paulo falando aos presbíteros de Éfeso, e vai dizer o seguinte: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai. O que Paulo está fazendo? A mesma coisa que João fez, mas com quem? Os presbíteros. Paulo está falando, olha, eu vou partir e eu sei que vai vir hereges, eu sei que vai se levantar pessoas com falso ensino. Então, vocês, presbíteros, devem atender, devem prestar atenção, devem vigiar a igreja local. Outro texto, Tito 1, 7 a 9, dando o caráter, né, as qualificações do bispo. Porque é indispensável que o bispo seja apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder para tanto exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Quem então está responsável por defender a doutrina aqui? O bispo, né? O presbítero, o pastor. Ele é responsável para exortar e para defender a doutrina. Então nós temos esses 4 textos principais aí, 2 de cada lado. Você é responsável por ler esses textos, pesar esses textos, ouvir os argumentos de cada lado e tirar a sua conclusão. Eu vou dar a minha conclusão aqui para vocês. A conclusão que eu tenho é um congregacionalismo equilibrado. Por quê? Porque, novamente, nós vemos a liderança dos ministros, mas o governo da igreja local. Como eu disse na aula passada, o freio de mão da igreja local. Sim, os ministros, os pastores, eles têm a obrigação de estar na frente contra qualquer heresia que vai aparecer. Eles têm que estar prontos para responder contra qualquer pessoa que vem contradizer essa doutrina. Eles são a barreira na igreja local. Certo? Mas o que acontece quando a heresia entra? Quem que deve mandar fora? A igreja local. Ela tem o freio de mão para puxar, parar esse carro herético que está andando, tirar as pessoas heréticas do meio dela e depois continuar seguindo sob a liderança dos ministros. O que um presbiteriano vai dizer? Ele vai olhar para esses textos e vai falar, lógico que a igreja participa, lógico, a igreja não vai ficar quieta enquanto está tendo heresia, mas o que a igreja vai fazer? Ela vai apelar para o presbitério, baseado em Atos 15. Outro argumento que os presbiterianos usam é confundir, na minha opinião, a função dos presbíteros com a função dos evangelistas. Tito 2,15 fala o seguinte: diz essas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Tito 3,10, evita o homem faccioso depois de admoestá-lo primeira e segunda vez.
2 Timóteo 4:2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. E eu sei que esse texto é muitas vezes aplicado a pregadores, mas eu não vou entrar aí. Só que, primordialmente, esse texto é aplicado a quem? A Timóteo e a Tito. Que eram o quê? Pregadores da palavra? Certamente. Mas mais do que isso, eles tinham autoridade apostólica como delegados apostólicos onde eles forem. Por isso que Paulo fala, você elege presbíteros. Lógico que eles provavelmente elegiam presbíteros com aprovação da congregação, mas eles tinham autoridade apostólica, porque eles eram enviados pelos apóstolos. Deixa eu começar governo supralocal e Atos 15, e depois do intervalo a gente vai continuar esse assunto. Esse assunto aqui é onde pega, porque para o Batista, Atos 15 é o texto principal contra ele. Ou a gente entende de forma correta e se torna presbiteriano ou episcopal, ou a gente entende de outra forma e vira congregacional. Vamos lá. Vamos ler Atos 15 pausadamente, para a gente refletir em tudo que Atos 15 fala. Versículo 1. Atos 15. Versículo 1. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidastes, segundo os costumes de Moisés, não podeis ser salvos. 2. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. E insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. 6. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Vamos pular para o 22. Com a questão resolvida, então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado de Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Escrevendo por mãos deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Sicília, saudações. 24. Visto, sabemos que alguns que saíram de entre nós sem nenhuma autorização vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegando ao pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, com os nossos amados Barnabé e Paulo. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados, das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas farei bem se vos guardardes saúde. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia, e tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. O que vai acontecer? Um presbiteriano vai ver isso daqui, ele vai entender que a Bíblia, então, traz essa noção de sínodo, de concílio. O que James Bannerman vai dizer sobre o texto? O sínodo, ou concílio, reunido em Jerusalém para decidir a controvérsia que perturbou a igreja apostólica a respeito da imposição da lei de Moisés aos gentios convertidos, é um precedente para a união dos ministros da igreja com o propósito de governar, precedente esse que muito claramente estabelece a legitimidade e autoridade dos tribunais eclesiásticos. Um precedente
que estabelece legitimidade. Esse é o argumento. Quando a gente está pensando, então, lembra que a gente está pensando ou em termos de princípio regulador, ou em termos de princípio normativo. Quando você vê o princípio regulador, você está procurando por inferências diretas e indiretas, textos explícitos ou construções doutrinárias baseadas em vários textos. Então, quando a gente vê aqui Atos 15, Branham vai entender, então, que isso traz a legitimidade para ter um concílio. O que ele vê? Primeiro, só um segundo. Ele entende que uma igreja enviou seus representantes com outra igreja, esses representantes discutiram e deram uma ordem. A ordem pode ter sido boa, de não vos impor, mas eles tinham autoridade de impor. E quando chegou, então chega com autoridade, e daí os crentes recebem com alegria. Isso então dá a legitimidade de toda vez que existe uma contenda que envolva duas igrejas, ou uma contenda que envolva uma igreja local que não tem resolução, você formar um conselho, formar um presbitério, formar um sínodo, formar um supremo concílio para entender certas questões. E até hoje eles praticam isso. A IPB recentemente se reuniu para decidir várias questões, decidiram, por exemplo, a questão do logo deles, trocaram, voltaram, mas decidiram questões mais importantes, tipo se a Igreja Universal do Reino de Deus é de fato uma igreja ou não. Agora, então, eu vou dar uma pequena pausa e vocês ficam esse texto na cabeça. E aí, Atos 15 dá margem para o presbiterianismo ou não?